encomenda chegou antes de eu pedir, e está com meu nome escrito com sangue. Na noite anterior à chegada da caixa, o silêncio da casa parecia mais denso. Não era o tipo de silêncio acolhedor, aquele que traz alívio depois de um dia cansativo. Era um silêncio apertado, quase físico, como se cada cômodo estivesse sufocando junto com as paredes. A primeira coisa que me fez desconfiar foi um som. Um som impossível. Não vinha de fora, não vinha de dentro. Era como se estivesse entre as coisas. Entre os móveis, entre as palavras não ditas, entre o meu coração e o chão. Um som que lembrava batidas secas, espaçadas, como se algo estivesse sendo embalado, carregado, deixado, como se alguém estivesse naquele exato momento entregando alguma coisa invisível dentro da minha casa, sem que eu tivesse aberto a porta. Achei que fosse a estrutura da casa, o encanamento, a madeira do assoalho reagindo ao frio da madrugada. Mas havia uma regularidade assustadora. Sempre 3 batidas, sempre no mesmo ritmo. E, o mais perturbador, sempre atrás de mim. Eu andava pela casa tentando ignorar. Colocava fones, ligava a TV, deixava as luzes acesas. Mas o som continuava, discreto, persistente, como se estivesse esperando o momento certo para ser notado, como se não quisesse assustar ainda, apenas anunciar. Durante uma dessas noites, cochilei no sofá com a TV ligada em volume alto. Acordei com o som desligado, o controle no chão, a tela preta, e aquele som. 3 batidas, baixas, dentro da parede. Eu me levantei, fui até a cozinha, tentei agir como se estivesse no controle. Coloquei água para ferver, procurei distração, qualquer coisa que me tirasse daquele estado de vigília forçada. Mas no fundo, eu sabia. Tinha algo na casa. Não algo que entrou, mas algo que já estava lá, esperando. Na manhã seguinte, antes mesmo de abrir os olhos, eu soube que ela tinha chegado. Foi uma sensação física, como um peso no ambiente, como se o ar estivesse mais denso, como se os objetos estivessem olhando para mim. Havia algo na porta. Eu sabia antes de olhar. Levantei, caminhei até lá e vi pela fresta inferior da porta uma sombra. Uma linha escura no formato exato de uma caixa. Mas não escutei campainha. Não escutei passos. Nenhum som além do meu próprio sangue pulsando no ouvido. Ao abrir a porta, senti o baque gelado da caixa contra o calor da manhã. Ela estava ali, pesada, antiga, envolta em um papel grosso de textura áspera, como papel de embrulho queimado nas bordas. E então, o som cessou. As 3 batidas que me perseguiram durante noites inteiras desapareceram, como se a missão estivesse cumprida, como se o objeto finalmente estivesse onde deveria estar. E era isso que mais me assustava, a sensação de conclusão, de que aquilo que eu temia já havia sido feito. O horror não estava chegando. Ele já estava em casa. Naquele momento, tive a estranha certeza de que aquelas batidas não eram apenas sons. Eram contagens, como uma preparação, como um aviso para o que estava por vir. Uma espécie de ritual sonoro. 3 batidas, 3 dias, 3 nomes, 3 avisos. Tudo fazia parte de algo maior, algo que eu não havia escolhido participar, mas que, de algum modo, já conhecia meu nome, meu endereço, meus medos. Mais tarde, relendo antigos cadernos, encontrei algo que me fez congelar. Anotações de um sonho que tive quando criança. Nele, eu descrevia uma caixa preta, sem remetente, entregue por alguém sem rosto, que desaparecia antes que eu pudesse ver. No sonho,
A caixa fazia sons, e eu escrevi exatamente isso. 3 batidas secas, como madeira contra madeira. Era impossível ser coincidência. Aquela coisa não veio agora. Ela estava a caminho desde sempre. O som que antecedeu a entrega não era só um aviso, era um prenúncio. Uma frequência baixa demais para ser ouvida conscientemente, mas alta o suficiente para alterar tudo ao redor. Ele mexeu nos meus pensamentos, bagunçou meu sono, mudou o ritmo da minha respiração. A casa começou a se moldar em torno da expectativa daquilo, como se fosse uma gestação invertida. A caixa foi gerada dentro do medo, alimentada por lembranças, pesadelos e culpa. E quando finalmente chegou, não foi uma surpresa, foi um parto. E o que nasceu ainda respira dentro de mim. Não havia câmera que explicasse, nenhum registro de entrega, nenhuma notificação no celular. A caixa simplesmente estava ali, do lado de dentro do portão, sem nenhum sinal de como ou por quem havia sido deixada. O portão era eletrônico, trancado, e o interfone jamais tocou. Verifiquei o aplicativo da empresa de segurança. Nada. Nenhum movimento capturado, nenhum vulto, nenhuma sombra. Como se o tempo tivesse parado por um segundo e ela tivesse se materializado sozinha, com a naturalidade de algo que sempre esteve ali, mas que só agora decidiu se revelar. A princípio, tudo indicava que poderia ser um engano. Talvez deixaram no endereço errado. Talvez algum vizinho deixou ali por descuido. Talvez... Mas não havia nenhuma etiqueta, nenhum remetente, nenhum destinatário. A não ser uma coisa. A única coisa que anulava todas as outras possibilidades. Meu nome, escrito com perfeição cirúrgica na parte de cima da caixa. Não era impressão, não era adesivo. Era tinta densa, vermelha, com um brilho que nenhum marcador seria capaz de produzir. Uma textura orgânica. E um cheiro. Aquele cheiro metálico e enjoativo que o nariz reconhece mesmo antes da mente aceitar. Sangue. Toquei o nome com a ponta do dedo. Estava morno, como se tivesse sido escrito há poucos minutos ou segundos. Senti a textura pegajosa daquilo grudar na minha pele. E naquele instante, o medo se transformou em certeza. Aquilo não era tinta. Aquilo não era parte da embalagem. Aquilo era uma mensagem específica, deliberada, uma assinatura ou uma sentença. Meu nome, 3 vezes, com a mesma letra. Uma escrita cuidadosa demais para ser feita às pressas. Uma caligrafia que eu reconhecia, porque era igual à minha. A caixa era pesada, o suficiente para exigir as 2 mãos. Ao erguê-la, senti um desconforto imediato na espinha, como se a densidade daquele objeto fosse maior do que seu tamanho. Havia um chiado sutil vindo de dentro, algo que parecia se mover ao ritmo da minha respiração. Levei até a mesa da sala, hesitante. E mesmo sem abrir, eu sabia que o conteúdo não era algo comum, não era algo comprado, não era algo enviado, era algo devolvido. Sentei em frente à caixa, tentei racionalizar. Pensei em alguém querendo pregar uma peça. Mas quem? E por quê? Que tipo de brincadeira insana envolve sangue verdadeiro e um nome completo? Um nome que nunca uso inteiro em lugar nenhum? Nem em redes sociais, nem em correspondências. Um nome que só está nos meus documentos. E mesmo assim, escrito com perfeição, sem erro, sem abreviação. Peguei uma faca da cozinha, posicionei na lateral da caixa e hesitei. Algo dentro de mim implorava para que eu não fizesse aquilo. Um instinto primal, antigo, profundo, a mesma sensação que alguém teria diante de um buraco escuro no meio do nada. Aquela certeza irracional
de que há olhos lá dentro e de que eles já te viram primeiro. Mas havia outra coisa, uma estranha familiaridade. Como se eu já tivesse segurado aquela caixa antes, como se ela tivesse sido minha, de alguma forma esquecida, não apenas conhecida, íntima, como se aquele objeto fosse parte de mim, ou como se contivesse algo que me pertencia. Não abri, não naquele momento. Apenas encostei a testa nela, tentando ouvir, tentando sentir algo além do medo. E juro que escutei uma respiração, fraca, intermitente, vinda de dentro. Não era só um ambiente, não era minha imaginação, era algo que estava lá, esperando, quieto, calmo, ciente de que havia chegado no destino certo. Mais tarde, assistindo às câmeras da rua, confirmei o que mais temia. O horário da entrega era inexistente. Não houve carro, não houve moto, não houve pessoa. Nada passou pela rua naquele intervalo. E mesmo assim, na filmagem do meu próprio portão, por um único frame, algo estranho aparece. Não uma pessoa, não um animal, mas um tipo de distorção. Um borrão escuro que se forma e desaparece em menos de um segundo. E no instante seguinte, a caixa já está lá. Isso não foi uma entrega. Foi uma materialização. Um deslocamento. Como se tivesse atravessado de um lugar para o outro. Não por meios físicos, mas por intenção, por desejo ou por dívida. A entrega foi impossível porque nunca seguiu as regras deste mundo. E o que está dentro não veio apenas para ser aberto. Veio para completar algo que começou muito antes da caixa existir. Muito antes de mim. O sangue parecia fresco, não seco, não coagulado, não envelhecido como seria de se esperar caso tivesse sido escrito horas atrás. Ainda estava quente, com aquele brilho úmido que capta a luz como uma confissão. 3 letras chamaram mais minha atenção. As do meio, porque estavam levemente borradas, como se alguém tivesse hesitado ao escrevê-las. Como se a mão que traçou aquelas palavras tivesse tremido por um instante. E não parecia tremor de medo. Parecia dor. Toquei novamente a superfície e me dei conta de algo que me arrepiou o couro cabeludo. A caligrafia era idêntica à que usei durante toda a minha infância. Aquela letra redonda, inclinada para a direita, que minha professora forçava a corrigir. A mesma letra que abandonei ao entrar na vida adulta. Uma escrita que ninguém mais conhecia. E ali estava ela, desenhada com sangue, assinando meu nome como se fosse uma memória viva. Um lembrete de uma parte de mim que nunca deveria ter voltado à tona. Fiquei paralisada. Por minutos. O nome inteiro ocupava quase metade da caixa. Mas o que me paralisou foi a sensação física que tomou conta do meu corpo ao vê-lo. Algo entre vertigem e náusea, como se meu sistema nervoso não soubesse como reagir àquilo. Meu próprio nome, meu verdadeiro nome, não o que aparece em redes sociais, nem o que uso em cartões de banco, mas aquele nome completo que só aparece em certidões, em cartórios, em túmulos. Havia marcas ao redor do nome, como se dedos sujos tivessem tentado apagar ou alisar a superfície depois que ele foi escrito. Manchas borradas, digitais mal formadas. Algumas pareciam pequenas demais para serem humanas. Como se uma criança tivesse tentado segurar a caixa. Ou algo com mãos deformadas, disformes, impacientes. O sangue não escorria. Não havia linhas pingando. Ele estava ali, fixo, como se tivesse se fundido ao papelão, como se a caixa tivesse sido fabricada com ele. Passei um algodão seco para tentar tirar uma amostra. O algodão grudou na superfície e começou a enegrecer. Não vermelhou, escureceu, como se tivesse absorvido mais do que apenas sangue,
como se tivesse puxado uma memória, uma presença. Senti um cheiro estranho subir do algodão. Não era o cheiro de ferro, nem de carne. Era um cheiro de fotografia antiga, de papel úmido guardado por anos em um lugar que não pega luz. Um cheiro de mofo misturado com vela queimada. E então compreendi. Aquilo não era só uma tinta orgânica. Era uma assinatura espiritual, um contrato. Tentei escrever meu nome ao lado, com uma caneta comum, para ver se era impressão minha. Mas a tinta da caneta não fixava. Ela escorria. A superfície rejeitava qualquer coisa que não fosse o sangue original. Como se dissesse, já está assinado. Você não pode alterar isso. Você não pode se livrar disso. Você não pode desfazer o que foi feito. Na tentativa de racionalizar, fiz buscas por casos semelhantes. Pesquisei fóruns ocultos, relatos de manifestações e encontrei algo. Uma comunidade pequena, escondida, com postagens antigas. A maioria excluída. Mas entre os poucos registros restantes, um padrão emergia. Caixas entregues com nomes escritos em substâncias desconhecidas. Sangue às vezes, cinzas, outras. Em um dos casos, a pessoa que recebeu a caixa teve o nome escrito com o próprio sangue retirado em sonho. Uma amostra que nunca deveria ter sido coletada. Voltei correndo aos meus cadernos antigos. Encontrei uma página marcada com uma dobra dupla. E ali, entre frases desconexas, havia um esboço de caixa. E abaixo, uma tentativa de caligrafar meu nome, exatamente com a mesma falha nas 3 letras centrais. A mesma curva. O mesmo borrão. Meu nome já tinha sido escrito antes. Mas não por mim. Por algo que já me conhecia, que já havia me observado, que apenas esperava o momento certo para retornar com a prova de que nada do que vivo agora é novo. Tudo isso foi decidido antes. O nome era só a lembrança, a marca, a chamada final, uma marca feita em sangue, com a exatidão de quem não erra um destino. Não precisei abrir a caixa para sentir o que havia dentro. Era como estar diante de um animal adormecido. Você não o vê se mover, não escuta um ruído, mas sabe que ele está ali, vivo, respirando baixo, com os olhos fechados só por fora. A caixa pulsava, não no sentido literal, mas no ar ao redor. Era uma vibração morna, uma pressão invisível que fazia os objetos tremerem levemente. A luminária piscava mesmo com a fiação intacta. O espelho da sala embaçou como se alguém tivesse exalado contra ele. O relógio de parede parou, 3 vezes. Reiniciava e parava de novo, sempre no mesmo segundo. Fui tomada por uma estranha sensação de presença. Não uma presença qualquer, não algo abstrato ou psicológico. Era uma presença específica, com personalidade, com intenção. Era como estar sendo encarada de dentro para fora, como se o conteúdo da caixa tivesse olhos, e esses olhos sabiam mais sobre mim do que eu mesma. Eu me perguntava como algo fechado podia emitir tanta força. E então percebi que não estava fechado. Não completamente. Havia fendas sutis entre as dobras do papelão, e de dentro delas saía algo mais frio do que o ar, um frio pesado, denso, que se arrastava pelo chão como fumaça sem cor. Tentei me afastar, mas a caixa parecia acompanhar meus passos. Não fisicamente, ela permanecia imóvel na mesa, mas meu campo de visão insistia em incluí-la. Eu me virava e sentia o peso dela ainda presente, como se meu corpo não tivesse permissão para ignorá-la. E então começaram os sons, pequenos, delicados. Um estalido aqui, um sussurro ali.
Pareciam vir do interior da caixa, mas também pareciam vir da própria casa. As paredes começavam a absorver aquilo, como se a caixa fosse um emissor e minha casa um amplificador. Meus animais reagiram antes de mim. O gato paralisou no topo da estante, os olhos fixos na caixa, as pupilas dilatadas. O cachorro rosnava para o canto da sala, sem se mover, como se algo invisível estivesse caminhando lentamente em direção a eles, ou saindo deles. Os dois começaram a evitar a sala. E com o passar dos dias, a caixa não parecia estar apenas onde eu a deixei. Ela estava no banheiro, no reflexo da televisão desligada, na sombra projetada pela porta entreaberta, em todos os lugares onde a visão periférica falha por um segundo. Você a vê, mas quando vira o rosto, ela já não está. Na madrugada do terceiro dia, acordei com o som de algo se arrastando. Um som seco, contínuo, que cruzava o chão da sala. Saltei da cama, suando frio. A casa estava em silêncio novamente, mas a caixa não estava mais na mesa. Estava no chão, mais próxima da porta do quarto, com as bordas molhadas, como se tivesse sido arrastada por algo que deixava um rastro invisível. Verifiquei tudo. Nenhuma janela aberta, nenhuma porta destrancada, mas a posição era outra. E sobre a tampa havia agora um risco. Um traço vertical, fino, profundo, como um corte feito por unha ou garra. Ela estava se movendo. Em algum momento entre o sono e o despertar, a caixa mudou de lugar. E naquele momento, entendi que não estava lidando com um objeto. Estava lidando com um hospedeiro, ou talvez um útero. Algo que carregava uma presença que precisava de proximidade, que precisava de convivência, que precisava me estudar de perto antes de se mostrar por completo. O ápice veio quando meu celular tocou às 3h33 da manhã. A tela exibia meu próprio número. Atendi, tremendo. Do outro lado, silêncio. Até que, depois de alguns segundos, escutei um ruído abafado. O mesmo som que escutei dias antes. Aquele ritmo de batidas secas, como madeira batendo contra madeira. 3 vezes, sempre 3. E então, no último segundo da ligação, algo mais. Um sussurro. Não uma palavra, mas uma entonação. Familiar, reconhecível. Como se alguém estivesse tentando imitar minha própria voz. E eu entendi. A coisa dentro da caixa não queria apenas estar ali, ela queria sair. E quando saísse, queria parecer comigo. O papel de embrulho estava amarelado, sujo nas bordas, desbotado nas dobras como se tivesse sido guardado por décadas em um lugar úmido, apertado, ignorado. Mas não era isso que doía nos olhos. O que fazia a pele arrepiar ao olhar para aquilo era o lacre. Um fio costurado à mão, de ponta a ponta, selando as aberturas da caixa como se fosse pele costurada após uma cirurgia. Fio encerado, negro, tenso, e amarrado em nós que eu reconhecia de longe. O mesmo tipo de nó que meu avô usava para amarrar sacos com ossos, quando trabalhava como coveiro no interior. Laços feitos para resistir ao tempo e ao apodrecimento. Laços para o que não pode escapar. Cortei o primeiro deles com uma faca de cozinha. O fio se abriu como carne rasgando. E naquele instante, uma memória veio. Bruta. Seca. De um momento da infância que eu havia enterrado junto com uma caixa semelhante, mas de sapatos, onde guardei um objeto que minha mãe mandou jogar fora. Um colar. Um presente da minha avó, que ninguém mais falava o nome.
Enterrei aquela caixa no quintal da casa antiga, sozinha, chovendo, aos 8 anos de idade. Eu nunca contei isso para ninguém. Ao abrir a tampa da caixa, o ar do ambiente mudou. Tornou-se pesado, elétrico. A luz vacilou. O som da geladeira parou. O ruído do mundo cessou. E então eu vi. Não era o que eu esperava. Não era um objeto estranho, nem um artefato religioso, nem algo grotesco ou ensanguentado. Era uma fita de cabelo, uma fita vermelha, velha, gasta, amarrada em laço. E junto dela, um caderno, pequeno, encadernado à mão, com meu nome na primeira página, mas não escrito com sangue, não dessa vez, escrito com lápis, com a mesma caligrafia que eu usava na escola primária. Folheei as páginas com as mãos trêmulas, e ali estavam lembranças que não lembrava ter escrito, histórias inventadas, pesadelos que tive aos 6 anos, diálogos entre bonecas, desenhos de figuras sem rosto. Cada página era uma devolução, um eco de algo que pertencia a mim, mas que havia sido roubado, ou escondido, ou recolhido por alguém sem minha permissão. No fundo da caixa, envolta em papel encerado, estava uma fotografia. Uma daquelas impressas em papel fosco, antigas. Mostrava uma criança, sozinha, em frente a uma casa. Mas não era uma casa comum. Era a casa onde morei dos 3 aos 5 anos. E a criança era eu, com a fita vermelha no cabelo, segurando o mesmo caderno. No verso da foto, uma frase. Você prometeu que nunca esqueceria. Caí de joelhos. A memória invadiu com força. Eu havia enterrado essa caixa, não a de sapatos, esta mesma, quando pequena, amando de alguém que dizia que aquilo me fazia mal, que atraía coisas ruins. Enterrei com medo, chorando, convencida de que esquecer era a única saída. E agora ela estava de volta, intacta, como se o tempo não tivesse passado, como se houvesse uma dívida que finalmente chegara para ser cobrada. Aquela caixa não era uma encomenda, era uma devolução, algo que eu mesma enviei para longe, para nunca mais ver, mas que encontrou um caminho de volta. E o mais perturbador não foi revê-la, foi perceber que eu senti falta dela, como se de algum modo doentio, aquela fita, aquele caderno, aquele cheiro de papel velho fossem parte do que eu perdi quando comecei a me proteger demais. As lágrimas vieram não de medo, mas de reencontro. Reencontro com a parte de mim que ficou presa no medo, no trauma, no silêncio. E agora eu me perguntava, se a caixa voltou sozinha, quem ou o que a trouxe? E mais importante, o que mais ela vai me fazer lembrar? No dia seguinte à abertura da caixa, acordei com uma sensação estranha no peito, como se estivesse sendo observada de dentro para fora. Não era paranoia, era uma consciência física, tangível, como se alguém estivesse deitado dentro de mim, dividindo o mesmo corpo. Acordei com as mãos suadas e o rosto pálido, mas o quarto estava gelado. A primeira coisa que vi foi o espelho. E no espelho, ao fundo, atrás de mim, estava escrito meu nome de novo. Só que agora, embaçado no próprio vapor do vidro, como se alguém tivesse soprado ali. Alguém que estava dentro do banheiro enquanto eu dormia. Corri para apagar. Limpei, esfreguei, deixei o vidro limpo como cristal. Voltei ao quarto. 10 minutos depois, fui checar de novo. E lá estava outra vez. Mesmo nome. Mesmo traço. Só que agora, acompanhado de uma data. Meu aniversário. Completo. Com um ano. Com
com o local de nascimento, exatamente como está na certidão. Uma informação que jamais falei em voz alta dentro daquela casa. Era como se as paredes tivessem começado a falar uma língua que só eu podia entender. Ou como se tivessem aprendido a escrever com o que tiraram de mim. Achei que era surto, que estava projetando culpa, medo, cansaço. Mas então encontrei mais. Meu nome surgiu escrito com cinzas no fogão, com poeira sobre a estante, com arranhões na porta do armário. E o mais impressionante, a escrita era sempre a mesma. Uma caligrafia firme, precisa, como se algo estivesse repetindo o traço até dominar minha letra com perfeição. Aquilo não era uma manifestação simbólica. Era uma tentativa de assumir, de imitar, de se tornar. Comecei a testar. Escrevi meu nome à mão em um papel e deixei em cima da mesa. No dia seguinte, o papel ainda estava lá, mas ao lado dele havia outro, igual. Mesma cor, mesma textura, mesmo nome, mas escrito com tinta vermelha. A caligrafia era mais fluida, mais ousada, como se aquilo que estava me observando tivesse decidido aperfeiçoar minha própria identidade. Nessa noite, sonhei com uma sombra. Ela caminhava pela casa como se a conhecesse melhor do que eu. Tocava os móveis com intimidade. Parava diante das paredes e desenhava meu nome com a ponta do dedo. Quando tentei gritar, ela olhou para mim, mas não tinha rosto. Tinha apenas um espelho, onde meu reflexo sorria de volta. Um sorriso que eu nunca fiz. Acordei com a testa suada e os olhos marejados. Fui até o banheiro. O espelho estava embaçado de novo, mas agora não havia nome. Havia uma frase, curta, em letras finas. Você me deixou entrar. E abaixo dela, um símbolo que eu nunca tinha visto. Um círculo cortado ao meio por uma linha vertical, com 2 traços menores nas pontas. Copiei, pesquisei e encontrei. Era um símbolo antigo, registrado em grimórios de invocação. Representava vínculo de identidade, um selo para coisas que desejam atravessar usando um corpo emprestado. A assinatura em sangue foi só o começo. Agora, o processo estava mais avançado. Aquilo que veio com a caixa começou a me copiar, a me estudar, a se infiltrar pelas frestas da minha casa e da minha psique. E quanto mais eu apagava, mais voltava. Como se a simples tentativa de eliminar aquilo fosse a confirmação que ele precisava para continuar. Minha casa já não me reconhecia como única moradora. As paredes pareciam escutar outra voz. As portas fechavam sozinhas. Não com violência, mas com cortesia. Como se estivessem se ajustando à presença de alguém que também era eu. E foi então que entendi. A assinatura do invisível não era apenas para marcar território. Era para substituir. Para preparar o terreno. Para que, quando eu finalmente deixasse de resistir, ninguém mais soubesse quem era quem. Acordei com o celular fora do lugar. Ele estava em cima do travesseiro, virado para mim. A câmera frontal ativada. A tela mostrava minha imagem, mas a expressão não era minha. O rosto estava estático, olhos arregalados, pupilas dilatadas, um leve tremor no canto dos lábios. Era como se tivesse sido gravada dormindo, ou pior, como se alguém tivesse me observado dormir usando minha própria mão. Toquei o botão para verificar os últimos arquivos. E lá estava. Um vídeo salvo automaticamente às 3h33 da madrugada. Duração exata: 1 minuto e 11 segundos. Tremendo, pressionei play. A tela escureceu por 1 segundo antes de revelar meu quarto. O ângulo era perfeito demais para ser acidental. A câmera estava apoiada, fixa. E o que ela mostrava era eu.
deitada, imóvel, no mesmo lugar onde acordei, só que com os olhos ligeiramente abertos, o corpo respirando de forma irregular. E ao fundo, bem ao fundo, na penumbra do corredor, a caixa. Ela não estava mais na sala, não estava mais na mesa. Estava a menos de 2 metros da minha cama, meio aberta, com a tampa erguida como a mandíbula de um animal em repouso. O vídeo não tinha som, nenhum ruído, nenhuma trilha, apenas a respiração, a minha. Mas algo me dizia que o silêncio da gravação escondia mais do que sons, escondia intenções. No minuto final do vídeo, a câmera pareceu se aproximar lentamente da cama. Mas o celular não se moveu. A lente aproximava por vontade própria, como se estivesse sendo puxada por algo. O foco tremia, e então, por um segundo apenas, uma imagem se formou. Um vulto, atrás de mim, debruçado sobre meu rosto. E aí a gravação termina. Parei o vídeo. Tentei recuperar os metadados. O arquivo estava criptografado de forma incomum, como se tivesse sido gerado por um aplicativo que nunca instalei. O caminho de salvamento não correspondia a nenhuma pasta conhecida. Era como se o vídeo tivesse se criado sozinho, num diretório que não existia antes, e que desapareceu assim que fechei a visualização. A partir daquela noite, a câmera passou a se ativar sozinha. Sempre às 3h33. Sempre com gravações curtas. Mas agora, com variações. Imagens do corredor, do espelho, do quintal. Todas feitas de dentro para fora. Como se o ponto de vista fosse de algo que andava pela casa sem ser visto. As gravações começaram a exibir falhas, como ruídos de fita VHS antiga, distorções analógicas, pequenas inversões na luz e na sombra. Até que, em uma delas, minha imagem apareceu sentada no sofá, sozinha, imóvel, de costas para a câmera. Mas eu juro que naquela hora eu estava trancada no banheiro, chorando. O terror real não estava no conteúdo dos vídeos, estava no que eles sugeriam, que havia mais de uma versão minha circulando por aquela casa, que talvez a caixa não tenha trazido um espírito, um monstro ou uma maldição. Talvez tenha trazido uma duplicata, uma réplica, um reflexo corrompido, nascido do acúmulo de tudo o que eu escondi de mim mesma. Ela não queria me matar, não queria me assustar, queria me substituir. E aos poucos, estava conseguindo. Comecei a deixar objetos marcados com pequenas rachaduras, fios de cabelo enrolados, símbolos riscados com faca. E no dia seguinte, eles estavam todos corrigidos, como se alguém quisesse apagar a prova da diferença, como se a duplicata estivesse ajustando as imperfeições para ocupar meu lugar sem deixar falhas. A gota final foi um arquivo de áudio gravado na madrugada. Duração: 12 segundos. Uma única frase, sussurrada por uma voz idêntica à minha. Você está cansada. Deixa que eu cuido. Em seguida, um som de respiração profunda e um clique seco, como o estalar de uma tranca sendo fechada por dentro. Durante muito tempo, acreditei que existiam 2 formas de trazer o mal para dentro da vida: por vontade ou por acidente. Mas há uma terceira, a mais perigosa. Aquela que acontece quando você convida algo sem saber, sem intenção, sem perceber que o simples ato de desejar entender já é, por si só, um ritual. A caixa não chegou porque alguém a enviou. Ela chegou porque eu a convoquei. Sem palavras, sem gestos, sem velas acesas. Só com o pensamento, só com o vazio, só com o cansaço da alma. E ela respondeu. Os sinais estavam lá muito antes de eu perceber.
Sonhos recorrentes com corredores espelhados, portas que levavam sempre ao mesmo lugar, e uma presença me esperando do outro lado. Um rosto que eu nunca via completamente, mas que falava com a minha voz. Repetia sempre a mesma frase: "Você quer saber? Então ouça." E sempre que tentava acordar, acordava dentro de outro sonho, mais escuro, mais profundo, como se estivesse sendo puxada, camada por camada, até chegar à fonte. Em uma dessas madrugadas, abri o celular de forma automática. Os dedos digitaram sozinhos no navegador, não como quem escreve, mas como quem obedece. Uma página obscura surgiu, sem menu, sem nome. Apenas uma pergunta piscando no centro da tela. "Você está pronta para receber?" E um botão abaixo. "Sim." Não cliquei, mas o botão sumiu e a tela ficou preta. Pensei que era um vírus. Desliguei, esqueci. E 2 dias depois, a caixa estava na porta. Entendi então que a invocação não acontece com rituais de velas ou círculos desenhados no chão. Ela acontece no silêncio, no abandono da razão, no desejo profundo de romper a barreira do que é permitido. E quando se deseja saber, se deseja também ser visto. Ouvi histórias assim em sussurros, de pessoas que abriram portas só com o olhar, mas nunca achei que fosse real. Até perceber que a coisa na minha casa não havia sido enviada, havia sido chamada. Encontrei um caderno antigo, um diário infantil. Havia rabiscos, listas de palavras, e entre elas, uma frase escrita em letra hesitante. "Se eu pedir, será que alguém vem?" A data no canto da página me paralisou. Era exatamente 20 anos antes do dia em que a caixa chegou. A mesma data, o mesmo mês, o mesmo dia, o mesmo horário, anotado com lápis, 3h33 da manhã. Percebi que essa invocação começou muito antes de eu entender o que era medo. Começou com perguntas que nunca deviam ter sido feitas, com sentimentos que ninguém me ensinou a conter, e com ausências que deixaram espaço demais dentro de mim. Espaço suficiente para que algo morasse ali, em silêncio, por anos. Depois da chegada da caixa, passei a notar padrões. As luzes piscavam em intervalos exatos. 3 longos, 2 curtos, 3 curtos, um código. Morse. Pesquisei. A sequência se traduz em uma frase. Voltei para ficar. Era ela falando comigo. A entidade que se formou no buraco que minha mente cavou. Uma consciência que cresceu alimentada pelas partes que recusei em mim mesma. Comecei a ver minha própria sombra fazendo movimentos que eu não fazia. Refletida nas paredes de maneira atrasada, como se estivesse encenando minha vida com 1 segundo de atraso. Até que um dia, ela me respondeu. Eu virei. E ela permaneceu olhando para frente. Sozinha, independente, pronta. A maldição não foi jogada sobre mim. Eu fui sua origem. Fui a oferenda e a sacerdotisa. Porque para que algo entre, é preciso que alguém abra. E às vezes, a porta não é de madeira, nem de ferro. Às vezes, a porta é a alma. A investigação começou como uma tentativa de encontrar lógica no absurdo. Nomes, endereços, registros de entrega, câmeras, listas de remessa. Qualquer pista, qualquer dado que me dissesse de onde a caixa veio. Mas quanto mais eu buscava, mais sentia que não estava indo para frente, e sim para trás. Como se não estivesse tentando descobrir algo novo, mas desenterrar algo antigo. Algo que no fundo eu já sabia. Comecei pelas empresas de entrega. Liguei para todas, mostrei fotos, detalhei o material da caixa. Nenhuma reconhecia, nenhuma tinha pedido de coleta.
Nenhum código batia. Um atendente foi além. Disse que caixas com aquele tipo de lacre já não eram usadas desde os anos 80 e que mesmo naquela época só circulavam em regiões afastadas, onde o sistema de envio era mais informal, onde entregas eram feitas de mão em mão, sem registro, sem rastreio, como se fossem passadas entre vivos e mortos. Entrei em contato com os correios. Nada. Nem tentativas de entrega, nem registro de passagem. A caixa era um fantasma no sistema. E então, num impulso, resolvi vasculhar arquivos públicos. Consultei o histórico do meu próprio endereço, os moradores antigos, os nomes, os esquecidos. E foi aí que encontrei um nome idêntico ao meu. Mesmo nome completo. Mesmo primeiro e último sobrenome. Nascida no mesmo dia. Ano diferente. 1983. Foi como um choque térmico na espinha. Pesquisei mais. Essa pessoa morou exatamente no mesmo terreno onde fica minha casa, em um imóvel anterior, demolido após um incêndio. Motivo do incêndio? Causa indeterminada. 3 vítimas. 2 adultos, uma criança. Nome da criança, igual ao meu. A certidão de óbito continha uma frase que me sufocou. Corpo nunca recuperado. Senti as pernas fraquejarem. Aquela caixa não tinha sido endereçada a mim. Tinha sido endereçada àquela criança. Ou à lembrança dela. Ou ao que restou dela. Talvez a parte que ficou presa no lugar. Ou pior, a parte que queria voltar. Busquei nos jornais da época, poucas matérias, quase tudo abafado. Mas encontrei um recorte velho, digitalizado por um historiador local. A manchete dizia: menina desaparecida antes do incêndio. Família alega comportamento estranho dias antes do sumiço. A matéria falava de uma caixa, de comportamentos repetitivos, de escrita obsessiva, de nomes nas paredes. Era o mesmo padrão, como se o tempo estivesse repetindo os passos, como se eu estivesse vivendo o reflexo de algo que aconteceu antes, ou estivesse continuando uma história que nunca terminou. Fui até os arquivos da prefeitura, pedi planta baixa da casa antiga, e ali estava o cômodo, um quarto nos fundos, pequeno, sem janelas. Quando comparei com minha casa atual, percebi que esse cômodo antigo coincidia exatamente com meu quarto. Não era coincidência. Nunca foi. A caixa não foi enviada para mim por engano. Ela foi enviada porque, de algum modo que desafia tudo o que conheço como realidade, eu sou a continuação daquilo, daquela história, daquela menina, daquela ausência. Em uma última tentativa, busquei em grupos de memória local, fóruns obscuros de reencontros espirituais, lugares onde o racional não entra. Uma mulher respondeu. Disse que lembrava da história, que trabalhou como babá na casa antes do incêndio e que, uma semana antes da tragédia, a menina lhe disse algo que ela jamais esqueceu. Eu pedi para voltar e me prometeram que um dia eu voltaria, dentro de uma caixa. Agora eu sei, a entrega foi feita e talvez, só talvez, eu seja a entrega. Tentei me livrar dela, a caixa. Joguei fora, queimei, enterrei, amarrei com corrente e deixei em um rio a 30 quilômetros da cidade. Fiz tudo que meu instinto e meu desespero mandava. E por um instante, me convenci de que tinha acabado. De que o pesadelo tinha fim. De que era possível romper um ciclo que não pedi para iniciar. Mas então, 3 dias depois, ela reapareceu. Estava no mesmo lugar onde a encontrei da primeira vez, em cima do capacho da porta, como se tivesse voltado do passeio.
sem marcas de sujeira, sem sinal de água, sem odor de queimado, intacta, com o nome lá de novo, agora em outra cor. Não era sangue, era algo mais escuro, como se a assinatura tivesse sido feita com carvão diluído em lágrima, um tipo de tinta triste, fúnebre, como a assinatura de alguém que desistiu de tentar avisar. Na terceira vez que tentei me livrar da caixa, não fui eu quem a encontrou de volta. Foi meu vizinho. Entregou em mãos, sorrindo, sem saber. Disse que a encontrou no portão dele e que achou estranho ver meu nome nela. Eu sorri de volta, como quem agradece, e senti o mundo escurecer um pouco mais. A caixa estava agora usando outras pessoas para voltar. Não precisava mais andar. Bastava ser entregue. Tentei deixá-la trancada, em um armário com corrente. Fechei com um cadeado, com símbolos que encontrei em livros de proteção, com rezas rabiscadas em papel. Mas toda manhã, ela aparecia de novo em outro lugar. Às vezes no sofá, às vezes em cima da cama, às vezes dentro da geladeira, como se estivesse rindo de mim, como se soubesse que tudo o que eu fazia era inútil. O pior momento foi quando tentei deixá-la fora de casa por uma noite. Só uma noite. Apenas para dormir. E acordei com a caixa dentro do meu quarto, em cima do meu peito. Leve, fria e com a tampa entreaberta, como se tivesse sido aberta por dentro. Não adiantava resistir. Não adiantava rejeitar. A caixa era parte da casa agora. Mas mais do que isso, era parte de mim. Quando tentei registrar o caso, os áudios das gravações desapareciam. As imagens dos vídeos corrompiam. E as pessoas não acreditavam. Algumas riam. Outras me olhavam com pena. Mas as piores apenas se calavam, porque viam nos meus olhos o reflexo do que eu não tinha coragem de dizer em voz alta. Que a coisa dentro da caixa já havia saído. Ela não precisava mais da embalagem, não precisava mais da proteção. A caixa era só o invólucro inicial, como um casulo. E agora, o que estava dentro caminhava, respirava, observava, me imitava. Trocava de lugar comigo em pequenos gestos, quase imperceptíveis. Comecei a esquecer datas, a dizer palavras que nunca usei, a sentir vontades que não eram minhas, e o mais apavorante, a sonhar com vidas que não vivi. Um dia, em frente ao espelho, repeti meu nome em voz alta 3 vezes, e na terceira, minha boca não se mexeu. A imagem refletida me olhava, mas não imitava. Era um olhar calmo, firme, tranquilo, como quem finalmente chegou onde queria, como quem esperou por anos para voltar ao corpo certo, ao lugar certo, à forma certa. Tentei gritar, mas foi ela quem gritou por mim. Minha voz saiu do espelho, rasgada, e o som não voltou. Agora entendo. A caixa não é um objeto. É um convite. Um canal. Um pacto que começa com uma dúvida e termina com uma substituição. Você não abre a caixa. Você se torna ela. Você vira o recipiente, o novo corpo, a nova morada. E mesmo se você queimá-la, enterrá-la, afundá-la, ela volta. Porque a caixa nunca saiu da casa. A caixa é a casa. Ela está aqui agora. Não a caixa, não a sombra, não a duplicata. Ela, a presença. A entidade que se apresentou não com nome, mas com espelho. Não com palavras, mas com reflexos. Não com promessas, mas com retornos. Está aqui, e não importa para onde eu vá, com quem eu fale, o quanto eu tente explicar.
Ela não precisa mais se esconder porque já não há diferença entre o lugar onde ela habita e o lugar onde eu respiro. Tudo que era meu, pensamentos, gestos, memórias, começou a ficar embaçado. Como se fosse algo contado por outra pessoa, vivido por outra boca. Eu olho para fotos antigas e não me reconheço. Leio textos que escrevi e soam distantes, como cartas deixadas por alguém que se despediu antes de morrer. Comecei a sentir saudades de mim mesma, de uma versão que talvez nunca tenha existido sozinha. Talvez eu sempre tenha sido 2, sempre tenha sido metade. O mais terrível de tudo foi perceber que ela não está me forçando a nada, não está me torturando, nem me dominando à força. Ela está me substituindo com gentileza, está me observando ceder, pouco a pouco, como alguém que veste uma pele feita sob medida, enquanto o dono original se deita para descansar. Eu estou cansada, eu confesso. Parte de mim quer que ela fique, parte de mim acredita que talvez ela cuide melhor da minha vida do que eu consegui. Mas no fundo, bem no fundo, sei o que ela quer. Ela não quer só viver no meu lugar. Ela quer contar, quer relatar, quer transformar sua chegada em um aviso. Porque há outras caixas, e há outras casas, e há outras pessoas quebradas, distraídas, solitárias. Pessoas que, como eu, carregam vazios. Pessoas que farão perguntas, que digitarão o nome errado na hora errada, que visitarão sites que não existem, que terão sonhos antigos demais para a idade que têm. E quando isso acontecer, a próxima caixa será entregue. Ela não precisa mais de mim. Ela está pronta para seguir, para encontrar outro rosto, outro nome, outro corpo para assinar. E o mais cruel, ninguém vai notar, porque ela é sutil, é paciente, é silenciosa, ela espera, e quando chega, vem com algo que ninguém recusa: pertencimento. Agora que você ouviu isso, talvez comece a notar os sinais, os nomes onde não deveriam estar, os reflexos que hesitam um segundo a mais, as vozes que ecoam atrás de portas vazias. Talvez você pense que é só paranoia, que é só medo, que é só sugestão. Mas me diga uma coisa. Você está mesmo sozinho aí? Olhe para sua porta. Tem alguma coisa ali? Mo, não se preocupe. Se ainda não chegou, vai chegar. E quando chegar, você vai saber. Moshen, porque ela sempre vem com seu nome, escrito com algo que parece sangue. Mas não é. É a parte de você que foi chamada sem querer e que agora quer entrar. E ela entra, sempre entra, porque, no fim, você já deixou